certeza. Então, vapo. Vapo. É vapo. Deu mole é... Sal. Deu vale é suco, deu mole é vapo. Vai. Como a gente fala no Pará, é sal. É sal. Vai. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Missão. Eu sou Sister Lopreato. Eu sou a Sister Anderson. E nós estamos aqui para compartilhar algumas experiências nossas como missionárias de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bem-vindos! Amém. Quiser que considerasse o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Pois eles que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. Vai lá. Qual foi sua reação ao abrir a carta e ler o destino de sua missão? Eu posso começar. Para mim, foi muito estranha. A primeira coisa que eu não conseguia pronunciar certo o nome do lugar, eu tava com Tubatu e da Brasil. Então, eu entendi Brasil. Então, foi muito incrível. Eu vou ser sincera, eu queria muito ir para a Europa, porque muitos de meus antepassados são de lá, obviamente. É muito especial porque meu pai, ele serviu em Brasil, no Porto Alegre Norte. Então, foi muito especial porque eu li onde eu estava servindo, Curitiba Sul. No começo, eu estava sentindo, ok, tá bom. Mas eu estava olhando para meu pai, ele estava ficando muito emocionante. E, nossa, eu estava sentindo muito bom, porque eu tinha essa conexão com ele. E era a primeira vez que eu vi meu pai realmente emocionante, então. Nós estamos servindo em Curitiba e eu não moro muito longe daqui. E quando eu fui abrir meu chamado, todo mundo falava, você vai pra não sei onde, lugares muito longes, muito diferentes. E eu comecei querendo ou não, a gente queria aquela expectativa, né? E aí, na hora que eu fui abrir meu chamado, eu li lá, Curitiba, Brasil, e aí eu fiquei, caraca, isso é bem perto de onde eu moro. E na hora meu pai me lembrou também, tipo, nossa, a gente vai viajar pra lá esse final de semana. Eu vim visitar Curitiba antes da minha missão, tudo. Mas depois, no momento, eu não fiquei, tipo, extremamente feliz. E todo mundo fala que sente aquele sentimento de pertencente. Então, no momento que eu li a minha missão, eu sabia que era lá que eu tinha que servir. Eu não senti isso, mas depois de um tempo eu fui entendendo que realmente era o lugar onde eu tinha que servir. E eu fico muito feliz por estar servindo no lugar onde eu falo a língua nativa, porque eu acho que eu perderia a minha maior arma na missão se eu não falasse minha língua nativa. Hoje eu fico muito feliz, mas na hora eu confesso que eu fiquei tipo meio, caramba, é bem perto. Qual foi o maior desafio de adaptação nas primeiras semanas? Sobre língua, clima, cultura, costume ou comida? Não tem língua, não tem clima, não tem cultura. Mesma coisa, São Paulo. Pode escolher. Em relação, assim, tipo, cultura, língua, clima, pra mim não foi muito diferente. Pra mim foi meio a mesma coisa, porque, como eu falei, eu não moro muito longe daqui. Mas acho que é difícil se adaptar à rotina do missionário, porque é uma rotina muito pesada. Uma pessoa normal não tá acostumada a ter esse tipo de rotina. Então, talvez o fato de estar morando também com alguém que você não conhece, só do nada você acorda numa casa com uma pessoa que você não conhece, num lugar que você não conhece, e é tudo diferente. Mas depois isso torna, na verdade, uma coisa muito bonita, que prepara a gente pra nossa vida toda. Mas as pessoas são um pouquinho diferentes de onde eu moro, mas não muito também. Eu gosto muito daqui, a adaptação não foi tão difícil quanto eu imaginava, mas é muito bom se forçar um pouquinho a se adaptar a um lugar novo. Sim, para mim, eu acho que uma caso um pouco diferente, porque na minha primeira transferência era muito suave. Eu não tinha muitos problemas. Na verdade, eu não lembro muito na minha primeira transferência, parece muito estranha, mas eu sei que o maior desafio na minha missão é o idioma, porque em inglês eu sou uma pessoa muito articulada, e é muito difícil para não ter essa arma. E eu sei que eu também sou uma pessoa que eu tenho muitos desafios com comparação dos outros. Então, na minha segunda transferência, eu estava numa trio e só elas falaram português. E eu estava um pouco sozinho, sabe, no lado. Eu não estava entendendo muito o que elas estavam falando, mas elas eram missionárias incríveis. Eu sei que eu queria muito para prestar testemunho forte como elas. Então, durante esse tempo, era muito difícil para
para adaptar, para não comparar meu testemunho, porque eu não posso expressar meu testemunho na forma que eu queria. Então, acho que é uma adaptação muito difícil, específico se você está aprendendo um novo idioma. Então, para mim, este era o quiz mais difícil. Sim, a alimentação aqui é muito diferente, mas eu sou uma pessoa que eu vou comer qualquer coisa. Eu já experimentei o peixe de frango. Eu quero muito para experimentar, tipo, jacaré ou algo assim. Mas, sim, é verdade. Mas é um pouco diferente, porque nós não comemos arroz, feijão todos os dias. E para mim é específico, porque antes da missão, para muitos anos, eu estava fazendo jejum Intermitente. intermitente. Então, acho que era um pouco diferente também, mas, tipo, no cultura do Brasil, eu acho que Curitiba é uma parte do Brasil mais igual dos Estados Unidos. Eu tava imaginando quando eu abri minha chamada, eu vou pra, tipo, mata ou algo assim, algo muito diferente do que aqui, mas as pessoas aqui são incríveis, incríveis demais. Eu adoro as pessoas, a comida, a cultura, o clima. É muito bom, gostoso aqui. Se você pudesse voltar no tempo e falar com você mesmo no primeiro dia de missão, o que diria para se acalmar ou se preparar melhor? Eu acho que para mim, eu iria dizer, seja paciente com você mesmo, porque é muito difícil. É específico que eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de levar o barra na mim mesmo, que eu tenho expectações muito, muito altas. Eu sempre tinha, na escola, na taekwondo, esportes, coisas assim, eu sempre tinha. Então, na missão, é não algo diferente. Eu sempre tinha essas expectações muito grandes. Então, às vezes, quando, de novo, comparação das outras pessoas, quando eu tô vendo que eu não tô no nível que eu preciso estar, era muito difícil, um desafio na minha missão. Então, eu com certeza iria dizer, seja paciente com você mesmo e confia no processo que o Senhor tem para você. Não sei, eu acho que eu falaria pra mim mesma, faz o que você sabe que é certo, segue o que você sente e o que você sabe desde a sua vida inteira. Na missão, eu descobri e vi que muitas coisas que me ensinaram ao longo da minha vida inteira eram coisas que me prepararam para ser uma missionária. Então, acho que eu só falaria, lembra das coisas que você aprendeu com seus pais, com seus irmãos, com seus avós e aplica na sua missão. E um conselho que nosso presidente de missão ele nos deu, ele falou que os 3 pilares para um missionário feliz e bem-sucedido na missão é estudos, trabalho duro e obediência. Então, acho que eu falaria isso para mim mesma no inicinho da minha missão, para eu ter isso na minha cabeça o resto da minha missão inteira, porque realmente é algo que faz muita diferença na nossa missão. Pode contar sobre alguém que você conheceu e que mudou sua forma de enxergar o próximo? Eu tenho uma que, na verdade, foi com ela. Nós fomos companheiras antes, ela foi minha primeira companheira, e agora nós somos companheiras de novo. A gente conheceu uma pessoa na minha primeira transferência, o nome dele era Jean. Ele é do Haiti e a família toda dele é do Haiti. O Jean, ele é uma pessoa muito doce, muito amável, a família dele também, eles são incríveis, mas a gente teve um contato muito profundo com ele, assim, toda vez que a gente tava com ele, a gente tinha conversas muito profundas e tudo, e ele compartilhou muitas experiências muito fortes na vida dele, que eles viveram no Haiti, né? Ele falou que lá estava tendo algumas situações, casos de muitas gangues e coisas muito perigosas, e contou experiências da esposa dele, que ela passou por coisas muito difíceis, que a família dele foi ameaçada de ser sequestrada e morta muitas vezes. Então, ele compartilhou muitas experiências pessoais e histórias deles, e isso me fez enxergar as pessoas de um jeito mais profundo do que eu enxergo agora. Então, antes, talvez, quando eu via uma pessoa, eu só via aquilo que eu estava vendo, mas depois que eu descobri que cada pessoa tem uma história individual, cada pessoa tem seus desafios, e especificamente com ele, eu vi que as pessoas são muito além daquilo que a gente vê. Tem um discurso, algo da igreja, que fala que toda vez que a gente vê alguém, é pra gente imaginar que ela tá passando por um momento muito difícil. E na maioria das vezes a gente vai estar certo quando a gente pensar isso sobre alguém. E isso realmente mudou como eu vejo as pessoas na rua. Talvez uma pessoa que eu acho que não tem problema nenhum, e aí eu vou descobrir tem muitos problemas, pra gente ter essa visão realmente um pouco mais além do que a gente tá vendo, né? Enxergar realmente o conteúdo dentro do livro, e não só a capa do livro, né? E realmente o Jean foi uma pessoa que marcou muito minha missão, acho que de nós duas, né? Eles são muito, muito especiais, e a força que eles tiveram pra passar por tudo que eles passaram, e mesmo assim eles estão ainda firmes e fortes.
Nossa, para mim é difícil só para pensar sobre uma pessoa único. Nossa, é muito difícil mesmo. Porque eu acho que na missão, a coisa maior que, tipo, vai impactar sua vida e, tipo, realmente as histórias das pessoas, as pessoas que vocês estão encontrando e o amor de Deus que você realmente tem para essas pessoas. É incrível. Na minha primeira transferência, eu não estava entendendo muita coisa, mas eu ainda posso sentir muito, muito amor para essa pessoa. Talvez eu não entendi muito da história dele, mas eu sempre queria ajudar esse filho de Deus. É incrível porque todos os contatos na rua, todas as pessoas que estamos ensinando, eles têm uma história. Este é uma pessoa. Sempre quando nós lemos pregar o evangelho, sempre fala que este é um filho que está buscando Jesus Cristo. Eu tenho muitas experiências muito marcantes, pessoas que eu sei que eu já conheci na vida primordial, eu sei. E muitos legais histórias de contatos na rua de pessoas que eu nunca vai ver de novo nesta vida, né? Mas eu sei que aquele contato mudou as vidas deles completamente. Eu não sei porque eu tô lembrando esta mulher específica, porque só era uma vez na rua que encontramos ela. Mas eu tava com Cecília Priato de novo, e era uma mãe com, acho que 2 crianças, que ela acabou de chegar de Venezuela. Ela tinha algum problema com o marido dela, muito, muito sério, muito ruim o que aconteceu pra ela. E, nossa, eu tava sentindo muito, muito forte o amor de Deus pra ela. Tipo, no ponto que eu queria abraçar ela muito. Eu acho que nós acabamos de abraçar ela. Mas eu compartilhei algo que, nossa, tava, tipo, ardendo meu coração. E eu não tava entendendo ela muito porque ela só fala espanhol, eu só falo português, eu tô tentando, né? Mas, nossa, ela era incrível este momento. E eu só conheci ela para 5 minutos. Então, obviamente, eu tenho muitas experiências mais com pessoas que realmente vão marcar minha vida para o resto de minha vida. Mas a missão realmente muda como você entender pessoas e as situações deles. Como você lidava com a saudade de casa e com os dias de muitos nãos na rua? Então, acho que é uma coisa que nós duas compartilhamos. Toda vez que as pessoas perguntam, tipo, ai, você sente muita falta da sua família? A gente se olha e fica, tipo, não! Eu e ela, nós não sentimos muita falta da nossa família. Tipo, óbvio, eu amo minha família, tá? Sinto falta deles, mas não é algo que, tipo, eu vou morrer. Porque eu sei que eu tô fazendo algo que é muito bom e é a melhor coisa que eu poderia estar fazendo durante esse 1 ano e meio. Mas perguntaram sobre saudade em geral. Eu sinto muita saudade de ver filmes e ouvir música. É algo que faz muita falta na minha vida. Tem dias... É muito bom porque a gente conhece as mesmas músicas, então direto na rua a gente começa a cantar uma música e essa é a nossa música do dia. A gente vai sentir faltas de coisas específicas. Tem coisas, obviamente vai ter coisas na nossa família, hábitos que a gente tem, hobbies, um esporte, qualquer coisa a gente vai sentir falta. Mas é incrível como a missão consegue preencher tudo isso, todas essas saudades. Dias de muito não. Isso é uma coisa interessante, porque eu já ouvi muitas experiências de muitos missionários que entraram meio que em um limbo na missão, depois que passaram alguns dias recebendo muito não, e aí eles passaram por aquele limbo, meio que perdendo a vontade de falar com as pessoas, por medo, não sei, alguma coisa dentro deles mudou. Pra mim é exatamente o oposto. Quando eu recebo muito não, eu fico com mais vontade de falar com as pessoas, porque eu penso, esse evangelho, esse presente tá sendo guardado pra alguém que vai falar sim e vai receber com muito amor. Então, quando eu recebo muito não, eu fico só na minha cabeça, tipo, tá, o eleito tá sendo preparado pra mim, eu vou encontrar a pessoa que quer, e aí, dito e feito, a gente encontra. Então, pra mim é um sentimento muito diferente. Eu vejo muitos missionários falando que essa é a parte mais difícil pra eles, receber muito não. Mas pra mim é o que me dá mais força de servir. Me colocaram muito medo sobre as pessoas de Curitiba, falando que elas são muito fechadas, muito sérias e não sei o quê. Eu não senti tanto assim, eu achei que ia ser bem pior, mas existe, sempre vai ter aquelas pessoas que vão recusar, pessoas que vão ser um pouco mais rudes, mas na mesma forma, em contraponto, tem pessoas que são muito, muito, muito boas. Então eu sei que quando tem pessoas falando não, é porque o Senhor tá reservando esse tempo precioso que a gente tem pra alguém que quer receber. E nos dias que nós recebemos muito não, eu sempre fiz isso, funciona de verdade. Mas quando nós recebemos muito não, e às vezes, tipo, navegar na energia, algo assim, sempre funciona para orar na rua. Sempre. Na nossa transferência juntos, nós
Nós tivemos, tava nublada e recebemos muito não. Tive ninguém na rua, ninguém em casa. Era muito estranho mesmo. Não sei onde todo mundo tava. Não era feriado. Mas, não. Só um dia. É muito estranho. Mas nós paramos, oramos e literalmente o próximo casa que nós batemos, nosso amigo Joseph, ele veio e, nossa, ele era um mulito e ele acabou de ser batizada. Então, mas temos muitos casos assim, pelo menos na minha missão, onde nós paramos de orar, paramos na rua, orar e é incrível. Os milagres vão acontecer. E para tipo mim, eu acho que é a mesma coisa. Acho que por isso nós trabalhamos muito bom juntos, porque eu cresci, minha mãe sempre me falou de nunca deixa para as palavras de outras pessoas impactar sua vida. É estúpido mesmo. Mas quando pessoas falam não, eu não fico ofendida que, eu não falo bem português. Não é isso. Realmente não é o tempo deles. Mas uma coisa que sempre temos pessoas que o Senhor está preparado para a gente. É muito importante sempre lembrar isso e sempre ter esse fogo de cada não que você recebe vai ser muito mais chances de sim. Porque o Senhor, Ele vai multiplicar seus esforços. Se você só pode dar 3%, Ele vai fazer o resto. Mas dar tudo de todo de... Dar tudo de 3% neste momento. E Ele vai fazer o resto. Saudade para mim... Sim. Não sei... eu amo minha família, obviamente. Eu lembro, eu tinha muita saudade de minha família específica durante o Natal. Quando nós tivemos uma festa da aula para Natal, eu tava, nossa, acho que sinto muito estranho sem minha família. Mas acho que esse era o único dia que eu tava sentindo muita saudade. Porque a missão é incrível. Quando você foca no trabalho e você dar tudo de teu coração, você não sente saudades. É muito difícil ser música. Música eu acho que é uma coisa muito difícil. Específico para mim, eu sinto o espírito por minha música. Eu sinto o espírito muito, muito, muito. Então, só tipo música clássica e os jovens de novo, é muita coisa. Então, mas é uma coisa pequena. É um sacrifício. A missão é um sacrifício. Quando você aceitar isso, o resto é muito fácil. Mas, sim. Amém. Como é a rotina de um missionário e o que essa rotina te ensinou sobre disciplina e propósito? A rotina de um missionário é difícil. Na verdade, eu estava falando isso com uma companheira minha, que se colocassem alguém, uma pessoa aleatória, para viver a vida de um missionário, sem essa pessoa estar designada com o poder do sacerdócio, a pessoa ia enlouquecer. Porque não é só o fato de ter uma rotina puxada, uma rotina... Porque isso muitas pessoas têm que acordar 5 horas da manhã para ir trabalhar e só chegam 11 horas da noite em casa. Isso é uma rotina normal, mas o ponto é, você não tem nenhuma válvula de escape que você tem na sua casa. Se, eu tô cansada, beleza, no final de semana eu vou lá pro shopping, vou passear, vou ver um filme, vou ver uma série, escutar uma música. A gente não tem isso, nada disso. A gente só tem nossa companheira e fé. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil, não é só o fato de estar 24 horas por dia fazendo alguma coisa. Porque é uma bênção, na verdade, ter o privilégio de estar 24 horas por dia fazendo coisas pelo evangelho. É realmente uma bênção. Mas a parte de disciplina realmente é algo que mudou muito em mim, porque eu cresci com meu pai sendo muito, muito, muito disciplinado. Tudo é assim, a família inteira do meu pai é assim. E ele tentou trazer isso muito pra mim e pros meus irmãos. Alguns pegaram mais, outros pegaram menos. Eu tava ali no meio do caminho. Mas na missão eu consegui aprender que realmente isso faz uma diferença no nosso dia. Nem que seja porque a gente precisa acordar às 6h30 todos os dias. Você acorda às 6h30, arruma sua cama, você sente que você já tem uma tarefa concluída. E aí você tem o desejo de concluir mais uma. E concluir mais uma, e mais uma, e mais uma. Então, te dá mais ânimo pra viver. Isso é meio estranho, porque, tipo, acordar às 6h30 vai te dar ânimo pra viver? Mas sim, dá. Muito. Então, tem coisas assim que eu fui aprendendo na missão que nosso tempo é muito precioso. A gente precisa usar ele de um jeito que a gente vai desfrutar realmente dele. Então, o tempo que você tem livre, não ficar só mexendo no celular. Tentar aprender algo novo, tentar fazer uma coisa diferente. Então, é algo que eu aprendi muito na missão, realmente, de como usar meu tempo de uma maneira que vai me
acrescentar algo. Eu gosto muito dessa pergunta também, porque eu acho que disciplina e propósito, eles são conectados muito forte. Porque eu acho que quando você, tipo, algo na sua mente, tipo, assim, para seu propósito missionário, é muito mais fácil ter disciplina. E algo que eu adoro que nosso presidente sempre fala, é que ele está preparando a gente para nossos futuros famílias. É verdade, porque tudo que você aprende na missão vai te ajudar no futuro. É muito incrível, é muito louco, talvez não faz sentido muito, mas tudo. E eu não sei, eu também, disciplina para mim, eu tinha muita disciplina na mim mesmo. Antes da missão, eu já estava estudando 1 hora cada dia na faculdade também. Na faculdade, eu deixei todos os meus estudos no lado no domingo para só focar em Deus. Então, eu sempre tinha muita disciplina em coisas, então, a rotina, além de, tipo, dormindo, o horário de acordar é muito difícil mesmo, porque você sempre está cansada, sempre, porque é muito horários de andando no sol, falando com pessoas, ficando com Deus, então sua energia é um pouco baixa, mas a rotina missionária realmente é muito incrível. Eu acho que quando você estuda isso na sua vida depois, você vai receber muitas bênçãos ainda. O propósito missionário e disciplina é algo que você vai aprender muito na missão e vai abençoar sua vida. Qual experiência te fez entender que Deus tinha um propósito para você naquele lugar? Eita, pega. Jeepers. Ok, eu acho que eu tenho minha resposta. Tipo, Eu posso falar? obviamente, todas as áreas que eu já passei, eu sei que era o destino, no plano de Deus para eu ficar lá, porque todas as pessoas que eu já conheci pararam na rua, ajudar eles a ser batizados, mas realmente eu acho que no lugar que eu sinto mais que Deus ele tem um plano no trabalho. É na Água Verde mesmo. Porque a Água Verde também o escritório. Então, eu fiquei no escritório, estou ficando para 4 transferências aqui. Então, nossa, era muito difícil. No primeiro transferências. Porque eu gosto de falar com pessoas na rua. Eu tava sentindo que realmente este não é obra missionária. Eu não tinha uma perspectiva muito aberta. Mas esta transferência específica, porque cada transferência eu sempre nota o que eu estou aprendendo nesta transferência. E é muito legal para refletir na todas as coisas que eu estou aprendendo. Mas é muito incrível como o Senhor está literalmente, de novo, a missão vai preparar você para a vida. Então, Ele tem um plano para mim. Eu sei que as coisas que eu estou aprendendo no escritório são muito valorosas para a minha vida no futuro. O presidente já falou isso e eu estou sentindo isso muito forte. Era muito devagar no processo para mim, para entender o propósito, porque eu estou aqui. Na verdade, no começo eu estava pensando, nossa, eu fiz algo errado, este castigo, literalmente. Mas não é um privilégio muito grande, porque eu estou aprendendo coisas que muitos missionários não têm a oportunidade de aprender, não sendo no escritório. Então, é uma benção. Cada desafio, cada área, cada companheira vai te ajudar a aprender algo sobre o plano de Deus e o plano que Deus tem para a sua vida. Pra mim foi em Gralha Azul. Teve um dia que eu estava andando com a minha companheira, a gente estava no caminho de uma lição. E aí um rapaz do outro lado da rua, ele falou, Sisters, e a gente não conhecia ele não era da nossa ala, mas chamou de Sister, a gente já sabia que era membro, né? Aí na hora ele atravessou a rua, foi falar com a gente, aí a gente perguntou, nossa, você é de onde e tal? Ele falou, eu era do Fazendinha e acabei me mudando pra cá. E a gente, nossa, que legal, irmão, e enfim, você já começou a frequentar ali a ala Gralha Azul, a Elite Sisters, isso aí é um papo difícil, porque ele tinha acabado de voltar de missão praticamente, e ele tinha se afastado da igreja, logo depois da missão dele, e na verdade ele foi contando pra gente um pouco mais. Então ele começou a falar com a gente sobre como antes da missão dele, ele tinha começado a seguir um caminho diferente da igreja. Os pais dele são da igreja, a família toda da igreja, mas ele começou a frequentar no candomblé. E aí ele ficou lá, se sentiu bem, e aí ele meio que se afastou da igreja. Mas eu não sei em que momento ele voltou, e aí ele foi pra missão, só que aí ele voltou de missão e voltou pro candomblé. E eu com uma cara assim de confusão, tentando entender a história dele realmente, porque não tava fazendo sentido na minha cabeça. E a gente começou a conversar, e eu
perguntei, como vocês acreditam lá, tipo, o que vai acontecer depois dessa vida e tal. E ele começou a explicar, só que ao mesmo tempo ele prestava testemunho, porque ele participou da lição com a gente que a gente tinha, como um membro, prestar testemunho e tudo. E ele prestou um testemunho sobre o templo, sobre os convênios, sobre o plano de Deus e tudo. E eu ainda me perguntando, tipo, nossa, mas como que o testemunho dele se encaixa com a crença que ele tem agora? Eu realmente tentava entender. E aí ele olhou assim pra minha cara, ele viu que eu tava com uma cara de confusão, ele olhou e falou, você deve estar pensando só apostasia, apostasia, apostasia. Eu falei, não tô pensando isso, eu tô pensando como uma coisa se encaixou com a outra. E ele falou, sister, eu não acho que existe algo verdadeiro, 100% verdadeiro. Eu acho que a personalidade de cada pessoa se encaixa no que ela se sente bem. Eu falei, legal, justo. Eu falei, então você acredita que o que vai acontecer com você depois dessa vida vai ser isso que você compartilhou comigo? Ou o plano de salvação que nós temos na igreja? Ele falou, não, acho que vai ser isso que eu falei com você agora. Eu falei, legal então. Eu falei, deixa ele, beleza, legal, a gente conheceu um membro, é isso. E eu falei, mas olha, domingo a gente espera lá na igreja, viu? Aí ele falou, sister, esquece, não vou estar lá. Aí eu falei, tá bom. Ele vai seguir a vida dele, a gente vai seguir a nossa. E aí, chegou no domingo, eu olho pra trás, ele estava lá. E aí ele veio conversar com a gente e falou, nossa, mas o que aconteceu que você decidiu vir? Aí eu falei, uns amigos literalmente me acordaram com água na cara e falaram, vai pra igreja. E zoando, eles fizeram isso zoando, mas ele foi. E aí no domingo seguinte, ele não tava lá, e aí eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, e aí, vai aparecer hoje não? E ele apareceu. E domingo seguinte a mesma coisa, no outro de novo, no outro de novo. Todas as atividades ele estava lá, tudo ele estava lá. E aí em uma das atividades ele falou que ele queria começar a fazer BYU Pathway. E eu falei, nossa, conversa com o bispo, porque ele precisava passar por um processo, né, e tal. E aí ele falou, não, sister, para de me chamar para arrependimento. Eu falei, não, você precisa falar com o bispo. E ele falou com o bispo, começou o Pathway, renovou a recomendação dele esse final de semana pro templo. Então, essa experiência me fez entender que eu estava no momento que eu precisava estar, no lugar que eu precisava estar. Não sei porquê, mas eu sinto que tinha que ser especificamente eu para conversar com ele. Porque eu sinto que meus irmãos, eles têm uma situação parecida com esse rapaz. E eu senti que, não sei, eu senti uma conexão diferente com ele. Ele voltou pra igreja agora e eu fico muito feliz por ver ele na igreja e ver como ele tá no lugar que ele tem que estar. E por eu ser a pessoa que tinha que estar lá também pra conversar com ele. Então eu realmente senti que Deus me colocou no lugar certo na hora certa. Como sua forma de orar ou de estudar as escrituras evoluiu do primeiro dia até hoje? Eita. Infinitamente. Na verdade, um fato curioso que nem ela sabe. Para! Eu aprendi muito a orar sendo companheira dela. Muito. Tipo assim, minhas orações eram ali 2 minutinhos, é isso aí, fechou, tá de boa. Essa menina ora por 1 hora, se pode. Tipo, literalmente. E aí a gente ia fazer oração em companheirismo toda noite e ela ficava lá orando, agradecia por cada mínimo detalhe que aconteceu no dia. E isso é muito bom. Tipo, eu comecei a ver como realmente tem que ser algo muito mais pessoal. Sobre, não só pessoal entre você e Deus, obviamente, mas sobre o que aconteceu naquele dia especificamente. Tipo, o que você passou naquele dia, o que você quer agradecer por aquele dia e tudo. Então, eu vi, isso é uma coisa que eu vi, uma grande mudança. Minhas orações são completamente diferentes hoje. Leitura das escrituras, na verdade, é algo que eu sempre gostei muito de fazer. Quando eu realmente pegava pra estudar, eu ia estudar a fundo. Então, ver cada mínima referência que tinha lá, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de doutrina profunda. Eu sempre gostei muito de estudar mais a fundo ali as coisas. Mas na missão eu vi como preciso usar muito mais as escrituras para focar em Jesus Cristo do que qualquer outra coisa. Então eu comecei a tentar enxergar em qualquer versículo, qualquer coisa, enxergar onde está Jesus Cristo ali dentro. Porque é algo que eu quis evoluir muito na missão. Obviamente a gente ajuda as pessoas a conhecerem Jesus Cristo e tal, mas acaba que no final da nossa missão o maior converso somos nós mesmos. E era isso que eu queria ganhar na missão, um testemunho sobre Jesus Cristo. Então essa parte de estudar mais focado em Jesus Cristo foi algo que eu aprendi que eu quero levar para minha vida inteira. E para mim, para oração, na verdade, aprendi para, eu sempre, antes da missão, minhas orações sempre estavam muito, muito longe. Isso não é uma coisa ruim, mas em companheirismo, no começo da missão, eles estavam bem curtinhos, mas para minha oração pessoal, era mais longa. Mas com Sister Silva, no Novo Mundo, nossa, essa menina, cada detalhe, então eu gosto muito como ela faz isso. Então, pelo menos durante oração, companheirismo, eu sempre
gosto de cada detalhe, porque cada coisa no nosso dia é um milagre. Nós precisamos expressar gratidão para isso. Mas eu acho que para o resto sobre oração, e eu acho que eu encontrei porque é importante para orar em voz alta. Para mim, me ajuda muito para focar e realmente dar todo o coração. Porque oração é um momento com você e Deus, literalmente. Eu adoro os séries The Chosen. E tem muitas diferentes cenas no Chosen, onde Jesus Cristo está sentado perto de um fogo, algo assim, e um discípulo está em frente dele só falando. Eu gosto de ter essa imagem na minha mente quando eu estou orando para Deus, porque é exatamente isso. Ele é nosso Pai Celestial e nós estamos conversando por meio de Jesus Cristo. Então, realmente é uma conversa bem casual, mas reverente também. Também sempre orar para qualquer coisa. Se nós estamos tristes, felizes, para expressar gratidão, também oramos na rua muito para expressar gratidão, orar muito durante o jejum. Então, aprendi muito sobre como orar com todo o coração, porque é importante sempre orar. Mas para ler as escrituras, nossa, eu adoro ler as escrituras agora, porque eu acho que eu encontrei como eu posso focar mais atenção no que eu estou lendo. Eu gosto muito, eu não sei a tradução em português, mas escritura rabbit holes. Então, eu vou pegar uma nota de pé e continuar cada escritura, nota de pé, cada escritura, nota de pé. Eu adoro estudar o contexto histórico, o que está acontecendo neste momento. Por exemplo, durante a Páscoa, o Elder Hashband, quando ele nos visitou, ele convidou todos nós para estudar sobre a Santa Semana, Ministério de Jesus Cristo na Terra, sabe? Então, eu estava estudando muito recentemente sobre o Santa Ceia, a última noite como os discípulos de Jesus Cristo. E eu estava adorando, aprendendo sobre tradições no religião judeu, porque realmente essas escrituras, quando você está aprendendo o histórico, contexto em todas as coisas, é incrível, porque não é só um livro, e não é ficção, sabe? É de verdade, essas coisas realmente aconteceram. Então, quando eu tenho esses fatos de ciência e histórico, mas também essas notas de pé. É muito legal para estudar escritores de verdade. Eu sinto muito mais dentro e, explorando essa história que é de verdade. Então, muito legal. It's so sad. These sleeves used to be not as tight on me before the mission. Agora. Normal. Normal.